Muito bem, pessoal. Meu áudio está chegando bem aí. Procure manter o áudio desligado. E quem puder abrir a câmera, tudo bem. Quem não puder, a gente entende, tá? Porque é ruim falar sozinho, olhando para um negócio cheio de nomes aqui. Quem puder, quem não puder, a gente entende. Fica tranquilo, não é obrigado, não. Alguém me responde se o áudio está chegando bem. Tem 2 chats aqui, deixa eu ver, acho que o Luizinho falou aqui. Paz, bom dia, sim, está. Ah, o áudio tá bom, né? Luizinho, tá bom o áudio, né? Que legal. Uhum. Muito bem. Léo Sul, tá bom o áudio aí? Que legal. Sim. Muito bem, muito bem. Estamos aqui ao vivo pela Plenos TV, na EBD Plenos, mais uma aula da Escola Bíblica Digital. Pessoal, hoje o pastor Gilberto está numa missão. Pastor é pastor, né? Ele está fazendo hoje um ofício fúnebre. Um pai de um membro da igreja faleceu. Ele está lá dando cobertura. Que Deus console a família, que Deus console os familiares. Então, se ele entrar ou não, não se preocupe, ele está em serviço da obra e a gente vai estar aqui na cobertura, tá bom? Muito bem. A nossa aula de hoje, ela é mais técnica, gente. Então, preste bem atenção no que eu vou falar. A nossa aula é bem mais técnica hoje, mas é uma escola bíblica, né? Para eu dar uma palavra devocional, eu faço na igreja, no culto normal. Aqui é uma escola bíblica. Então, eu quero agradecer aí, ó, todo mundo que está entrando aí. Hoje temos o Luizinho aí com a gente, o Léo e a Su. Tem mais 3 pessoas, a quarta aqui. Ó, tem um bom pessoal aí, tá bom? Deus abençoe. Vamos, então, continuar a nossa aula de bibliologia. Bibliologia, estudo da Bíblia, né? O que a Bíblia é, como que ela foi construída. Bem-vinda, Márcia. Como ela foi construída, a Bíblia, né? Então, vamos já ir para a nossa apostila. Pessoal, eu peço que vocês me lembrem na semana. Eu esqueci de enviar a apostila para vocês. Para me parar agora e enviar, vai ficar mais complicado, né? Então, eu queria apenas tentar mandar para vocês antes, para vocês acompanharem por aí. Então, me lembre, pastor, a apostila, tá? Me dá uma força aqui, ó. Eu cheguei de viagem de Recife. Eu estava viajando para Recife. Então, aí, quando a gente chega, tem muita coisa para arrumar, né? Aí acaba esquecendo. Mas é bom sempre lembrar. Olha, tem uma turma boa hoje aí. Que beleza. Pra ir Ô, pra igreja. Gilberto, paz, Deus abençoe, prazer, Eu vou uma alegria, viu? aí, eu vou Aleluia. botar Vamos lá. tênis. Vamos então aqui, vou buscar a apostila para a gente se posicionar melhor, tá? Cadê a apostila? Deixa eu ver aqui. Onde é que está a apostila? Tinha acabado de abri-la. Achei. Já está aqui. Muito bem. Deixa eu botar aqui com vocês. Eu só preciso que vocês me falem se ela está aparecendo na tela para vocês aí. Me dá um sinalzinho, um alô, se a nossa apostila está aparecendo na tela. Ok, tá? O Gilberto falou que tá, né? Tá aparecendo aí. O sol tá bonito aí. Glória a Deus. Eita coisa linda, olha. Que visão, parece Dubai. Ok. Vamos então ao cânon do Antigo Testamento. Como que foi o cânon do Antigo... Ó, cânon em inglês, né? O cânon, a medida, né? A cana. Vamos lá. Antigo Testamento. Olha, pessoal, os livros do Antigo Testamento, eles têm 3 divisões, tá? São 3... Anota aí se não esquecer. São 3 divisões que tem no Antigo Testamento, que chama de Tanakh, né? O Tanakh. O Tanakh, ele é constituído por a palavra Torá, Netuvim, Ketuvim. Deixa eu só mexer aqui um pouco na configuração para melhorar para vocês aqui, para vocês verem o quadro melhor. Deixa eu ver aqui onde é que está. Aí no View, Speaker. Agora vai. Aqui agora, deixa eu voltar aqui.
na apostila. Muito bem. Aí, o Tanakh. Então, Tanakh, então nós temos aí, né? O Netuvim, o Ketuvim e o Torá. Na verdade, é um acrônimo que reúne 3 partes do cânon judaico, né? Torá, que é lei, o Nevim, que é profeta, e o Ketuvim, que são os escritos. Para que surgiu outra situação aqui. Ok. Deixa eu voltar aqui. Gallery. Agora está certo. Gente, só uma questão técnica. Muito bem. Quando se menciona cânon, não foi por acaso, né? Espera aí. Ok. Não foi preveniente pensado. O que acontece é que, no decorrer dos anos, procurando ser mais ortodoxo, lembra que eu falei que é ortodoxo? Ortodoxo é o mais perto possível do original, ok? Não mesclar a tradição, é que os eruditos foram agregando documentos que um grupo de estudiosos religiosos, em consenso, atestavam ser sagrados ou inspirados. Por isso, no Antigo Testamento, a formação do cânon girou em torno de 400 anos. Então, em 400 anos que eles montaram o cânon. O Antigo Testamento hebreu judaico reconhece 24 livros dos textos massoréticos, conhecidos como Tanakh ou Bíblia Hebraica, um processo que durou entre 200 a.C. a 200 depois de Cristo. O Tanakh é o acrônimo Torá, Nevim, que é o profeta, e Ketuvim, que são os escritos. Então, veja bem, não teve assim, Deus mandou montar um livro, ficar assim, um livro atrás do outro e tal. Não, os estudiosos judeus, depois do cativeiro babilônico, na reformação cultural judaica de Israel, eles trouxeram esses livros que eles consideravam sagrados. Lembra que eu fui na última aula? Quais os requisitos que tornavam livro sagrado? Primeiro, escritos em aramaico ou hebraico. Segundo, que foram escritos nos termos de Israel, ou seja, na geografia de Israel. E terceiro, os que eram até os profetas. Daí para frente não consideravam mais, que foi o caso dos livros apócrifos, que vão constar nos 400 anos de silêncio da Bíblia. Então, nessa primeira parte tem que ficar claro o seguinte. Primeiro, os livros do Antigo Testamento para os judeus é chamado Tanakh, que é a inicial de 3 palavras. Torá, Netuvim, Ketuvim. Forma o Tanakh, que são os livros do Antigo Testamento reconhecido pelos judeus, ok? Vamos para a grande sinagoga. Não há uma data específica comumente aceita por todos sobre a confecção do cânon do Antigo Testamento. Quando eu falo cânon, gente, é a compilação, tá? A compilação dos livros, chamado de cânon ou medida. O que temos são fragmentos históricos. No entanto, em uma análise breve sobre isso, identificamos que, entre discussões e oficialização, as datas variam entre 2 séculos antes de Cristo e 2 séculos depois de Cristo. Em um dos movimentos que apontam para a padronização e documentação do Antigo Testamento é a grande sinagoga de Esdras. Trata-se de uma informação descoberta em um texto do Talmud. O que é Talmud, pessoal? Talmud significa estudo. Estudo. Torá significa ensino ou leis. Talmud significa estudo. Babilônico chamado Baraita Baba Batra. Tudo indica ser do 2º século antes de Cristo. Baraita significa externo, o que nos conduz às tradições da lei oral. O Talmud, que significa estudo, acabei de falar antes de ler, eu tinha falado, em hebraico, é um compêndio de livros sagrados dos judeus. O Talmud reúne registros das discussões rabínicas atreladas à lei, à ética, costumes e história do judaísmo. O Talmud possui 2 componentes, Mishnah, o primeiro compêndio de escritos da lei oral judaica, e o Gemara, uma discussão da Mishnah e dos escritos tanaicos, que frequentemente abordavam outros tópicos. Veja bem, vamos estudar aqui agora. O Talmud não é a Bíblia, tá?
o Talmud vai ser o mesmo Didaquê, parecido com o Didaquê do Novo Testamento. O Talmud, ele reunia, além dos livros sagrados, tem que chamar de sagrados, eles reuniam também a lei oral, veja bem, a lei oral, que era passar de pai para filho, né? A lei oral, que seria o Mishnah, a lei oral, e o Gamarra, que é a interpretação da lei oral. Então, vamos lá. Chegou um tempo, depois do cativeiro, que eles começaram a compilar essas coisas, esses estudos, e reuniram, além dos livros sagrados, eles reuniram outros tópicos, ensinos dos rabinos, porque a figura do profeta ela vai parar. Acabou. Quando eles voltam à Babilônia, não tem mais profeta. Agora serão os rabinos. São os homens que vão estudar para interpretar a lei. Nessa interpretação, eles criam o Talmud, que vai agregar, além dos livros sagrados, outros ensinos judaicos. E aí você vai ter a lei oral, que é o Mishnah, aí eles vão escrever, e vai ter o Gamarra, que é a explicação do que eles escreveram. Tipo assim, o texto e a explicação do texto. Então, é isso que a gente tem que entender. Outra coisa, o Antigo Testamento ele é compilado 200 anos antes de Cristo, começando com uma reunião num lugar chamado Jamia, aonde eles vão decidir o que vai ser sagrado ou não. E continua até depois de Cristo, com os maçoréticos também. Quem são os maçoréticos? Maçoréticos significa tradição. São os que zelavam para que a Bíblia não fosse adulterada. É isso. Vamos continuar aqui. Se alguém tiver alguma pergunta, pode levantar a mão aí e dar uma paradinha, tá? Citação importante. Foi em 1538 que o escritor Elias Levita atribuiu a confecção do cânon do AT aos homens da grande sinagoga. Levita diz que Esdras e a sinagoga produziram o cânon do Antigo Testamento. Assim, no século XVI, essa teoria ganhou força e foi aceita pela maioria. Outra corrente menciona que o cânon do AT foi uma obra da dinastia dos Hasmoneus. Quem são os Hasmoneus, pessoal? Uma família judaica que, antes de Roma, liderou Israel entre o período interbíblico ali da Bíblia, pois sua influência exercia o controle religioso e político da época. Eles diziam que eles tinham guardado alguns livros, né, os Ramoneus, por isso que dão para eles essa autoridade. Onde é que eu estava aqui? De acordo com Mark Zimmy Butler, as escrituras judaicas, como exceção da Torá e dos profetas, era fluida, com diferentes grupos, aceitando a autoridade de diferentes livros. Então, eles tiveram aqui no começo aí uma luta para até chegar no consenso que são esses livros aí que eles estão usando. Historiador Flávio José fez menção dos livros de Esdras, Neemias e Esté, em sua obra Antiguidades Judaicas. De acordo com Gerard Larry, estas menções ou reuniões dos livros na lista de Joséfo caracteriza-se no cânon judaico. No entanto, em 1871, Henrik Graetz chama a atenção para um concílio de Jâmia, olha aí, que em sua pauta debateu sobre o cânone judaico em algum momento no século I, ali para anos 70, 90 a.C. Embora este conceito foi aceito na época pelas grandes comunidades, mas recentes estudos mostram que o concílio de Jâmia não se ocupou devidamente sobre o assunto, e por isso a comunidade estudiosa já lança dúvidas sobre tal. O fato é que durante 4.900 anos, 2.000 a.C., 200 depois de Cristo, não, está errado ali a cifra, é 400 anos. Tem que tirar ali, ó. O cânon judaico foi estabelecido. Então, vamos lá. A formação do cânon judaico, né? Você vai ter aí, né, de Gênesis ao Apocalipse, você vai ter aí a formação a partir dos livros chamados históricos, né? E você vai ter, é muito importante o aluno entender isso aqui, ó. Muito importante o aluno entender isso aqui. Que na divisão da Bíblia do Antigo Testamento, nunca diga Velho Testamento. Velho Testamento foi
um argumento usado por Marcião no primeiro século para denegrir a Bíblia, ok? Bom, mas agora nós temos essa divisão do cânon no Antigo Testamento, que vem com 3 livros. Temos o Tanakh, no caso, o Tanakh seria o Tanakh, né? O TA para Torá, o NA é o Netuvim e o Q é o Ketuvim, o K é o Ketuvim, que seriam leis, profetas e escritos, ok? É muito importante o aluno entender isso aí. Professor, como é que foi dada a autoridade para escrever esses livros? Esses livros foram, aos poucos, sendo guardados. Aí teria uma outra história para contar. Eu vou voltar com essa matéria no Antigo Testamento, quando for a matéria Antigo Testamento. Aqui, no caso, é só bibliologia. Mas durante os séculos, alguns escritos foram guardados. Quando chegou no tempo em que a Roma vai conquistar Israel, no ano 63, com o Pompeu, a turma da sinagoga já tinha guardado alguns livros, que seriam os Ramoneus, alguns livros. A sinagoga, gente, ela vai nascer lá no cativeiro babilônico. Quem vai dar a ideia da sinagoga? É o Daniel, que ele vai orar 3 vezes por dia, lá na Babilônia. E os judeus vão ficar olhando aquilo de longe, olha, Daniel está orando. Como eles tinham saudade do templo, eles começaram a fazer a mesma coisa. Daí tornou-se a palavra sinagoga, que significa, sinagoga está em grego, né? Mas em hebraico é Bet, Knesset, que é lugar de adoração ou oração. E aí eles reuniram para ler a Torá. Por que não vai ter cânticos Por que não tem cânticos na sinagoga? Porque a sinagoga nasce depois do cativeiro, havia muita tristeza, eles não conseguiam cantar. Os cânticos mais ouvidos são algumas orações que eles cantam lá no meio deles, ok? Bom, outra coisa que tem que voltar aqui na aula para você começar a perguntar aí, o Talmud. Talmud significa estudo. É um livro judaico que tem nele lá alguns livros sagrados, entre eles a tradição dos rabinos. Os rabinos traziam a lei oral, né? Você tem uma ideia. O livro de Salmos são 5 livros, na verdade. Eles foram compilados 250 anos depois do cativeiro. Esses 5 livros dos Salmos, eles são 150 salmos. Presta atenção que os primeiros salmos começam com a palavra na primeira pessoa. A ti, Senhor, eu te louvo, Senhor. No final termina, nós te louvamos. Foi organizado. Havia muito mais de 150 salmos, mas os 150 salmos foi o que eles mais acharam importante para colocar no cântico hebraico. Entenda uma coisa agora. Os salmos também são orais. Agora, como é que Deus fez isso? Conseguiu, durante tantos anos, manter o povo com a lei oral, os cânticos, né, na cabeça. Depois do cativeiro, eles começam a escrever. E isso vai tomando forma. E alguém diz, não, nós temos que juntar isso e fazer um livro só. Aí, estabelece o concílio de Jâmia, que é lá na Ásia, 200 anos antes de Cristo. Eles vão discutir que livros vão compor o cânon. E aí, colocam lá esses livros. Você vai ter a compilação desses livros exatamente sobre 3 critérios. Livros que foram escritos nos territórios de Israel, livros que estão escritos em hebraico e aramaico, e livros que estão escritos até os profetas. Ok? Bom, se tiver alguma pergunta para fazer, eu vou abrir aqui agora para você aparecer um pouquinho mais. Se tiver alguma pergunta, você faz. Se não tiver, eu vou fazer uma pergunta para vocês saberem a resposta já. Ok. Está aberto aí para alguma pergunta, pessoal. Ou se você não quer perguntar, se você quiser apenas mencionar. Olha, pastor, achei legal isso, aprendi isso, é muito bom, porque às vezes você dá aula e só espera a pergunta, né? Mas às vezes o aluno pode falar assim, pastor, eu gostei dessa parte, achei legal essa parte aqui, e essa frase, ou então essa informação muito legal, não sabia. Pode falar isso também, ao invés de perguntar. Uma pergunta que eu vou começar então, professor. Se os livros judaicos, se a Bíblia hebraica, Antigo Testamento, é a mesma da igreja cristã, por que os judeus têm 24 livros e nós temos 39? Sai dessa, professor, sai dessa agora. Agora colocou o professor na parede. Eu vou repetir. Só um minutinho. Só um minutinho, moço.
Ok, voltando aqui, deu um problema técnico. Gente, a pergunta é, se os livros do Antigo Testamento é igual da igreja cristã, os judeus, por que tem 24 neles e nós temos 39? Uma boa pergunta, né? Então, vamos explicar. A igreja reorganizou os livros da seguinte forma. Primeiro Reis, Segundo Reis, era um só. Primeiro Samuel, Segundo Samuel, era um só. Crônicas, Primeiro e Segundo Crônicas, era um só. Eles acharam que, se quebrassem ali, poderiam dar um estudo mais adequado, né, na visão de quem está estudando a Bíblia. Então, com essa reorganização do cano do Antigo Testamento, então eles fizeram isso para ficar melhor. Amém? Mais alguma pergunta aí? Mais alguma pergunta? Vamos lá. Ou então, se você não tem pergunta, você pode acrescentar algum dado, ou você pode também, no caso, somar alguma ideia que você aprendeu aí com a gente, tá bom? Ok. Deixa eu ver se tem algum chat aqui. Ok. Pastor, ok, tá tudo ok aqui. Muito bem. Então, eu vou perguntar, quem pode me responder o que significa Talmud? Pode ser via chat. Estudo. Muito bem, Deise. Muito bem. Estudo. E o Talmud tinha 2 livros. Alguém lembra? Olha aí, já é prova oral, hein? Prova oral. Tinha 2 livros no Talmud. Estou com o chat aberto aqui, hein? Deixa eu ver aqui. Se o livro de Enoque se enquadra nesse conceito de livros... Ah, não. O livro de Enoque, não. O livro de Enoque é bem depois. O livro de Enoque é 200 anos depois de Cristo ainda. Ele é bem recente. O livro de Enoque é interessante, porque... Não é 200 anos depois de Cristo, não. Ele é um pouquinho... Ele é antes. Ele é no período neotestamentário, na verdade. Inclusive, eu acho que Judas menciona ele. Mas o livro de Enoque não foi importante porque ele não estabelece aqueles critérios que nós colocamos antes. Que a grande sinagoga disse que só poderia entrar para ser sagrado tivesse aqueles 3 requisitos. Mas o livro de Enoque também, o Léo que perguntou, né? Ele é um livro escrito estritamente para os judeus. É como se o pastor Gil e a pastora Deus escrevessem um livro só para a igreja plena, só para nós ali, para mais ninguém. Então, aí não foi também interessante o assunto. Tem coisa importante, eu já li o livro de Enoque. Tem coisa importante lá, mas tem coisa que é muito fora da casinha. Exegeticamente não está correto. Então, eu achei que foi uma boa decisão da igreja não ter inserido o livro de Enoque. Mas quem quiser ler, leia, com muito cuidado, né? Só para entender um pouquinho o momento histórico do livro de Enoque. Ok? Alguém disse, não lembro. Alguém falou Ish, não é Ish, é Mishnah. Ah, mas é o Ish de Ish, né? Não consegui lembrar. É o Mishnah e o Gamarra. Preste bem atenção, pessoal. Os judeus têm o Tanakh, que são os 3 livros sagrados, que é o nosso Antigo Testamento, que é as leis, os profetas, né, e os escritos. Mas tem o Talmud também, que é um livrinho que eles têm lá, que tem 318 teses dos rabinos que eram falados e agora também explicados. Ok, pastor. E sobre os ensinos que os pais passam para os filhos? O senhor tem algum exemplo para nós dar algum desses ensinos? Não, isso aí é uma tradição, né? Esses ensinos que eu estou falando aqui, é isso que eu falei agora, a lei oral, que eles comunicavam, né? Depois alguém pegou e falou, vamos escrever isso aí para não esquecer. Aí fez o Mishnah, que é escrever a lei oral. Depois, vamos explicar isso aí. Aí começaram a explicar, né? Aí fizeram uma outra parte do livro, que é o Gamarra. Mas não, essa lei oral não é o que está escrito hoje lá no Mishnah.
teria que pegar um livro desse em Israel, né? E trazer para vocês. Mas, basicamente, são filosofias judaicas, gente. Basicamente, são filosofias judaicas, viu? Deixa eu ver se tem mais alguma... Se o livro de Enoque 5 anos já foi. Já foi, ok. Muito bem, muito bem. Mais alguém quer dar uma participação? Vamos ao encerramento aí, daqui a pouquinho. Deixa eu botar aqui a apostila, se tem mais alguma coisa interessante para a gente ver. Ok. Pronto. A semana que vem, nós vamos estudar o Novo Testamento, como foi feito o cânon do Novo Testamento. Então, vamos fazer aqui um resuminho para a gente ir para o nosso finalmente. Ok. Os livros do Antigo Testamento, preste bem atenção, são compilados a partir de 3 livros. As leis, os profetas e os escritos. O que está na lei, gente? Na lei está o Pentateuco. Gênesis, Êxodo, Levíticos, Números, Deuteronômio. O que está nos profetas? Todos os profetas, os maiores e os menores, né? Você tem ali desde Daniel, né? Você vai fazendo Daniel, Ezequiel, vai até Malaquias, os profetas maiores e menores. E nos escritos você vai ter os livros poéticos, os livros históricos, tá vendo? Tá aí bem organizado, né? O Tanakh, então, é os 24 livros do Antigo Testamento judaico. Por que os crentes têm 39 e não 24? Porque a igreja entendeu que era melhor fazer uma distribuição, uma quebra de livros, para ficar melhor a leitura, né? Paralelo ao cano do Antigo Testamento, nós temos o Talmud judaico, que é estudo, onde as leis orais foram escritas pela palavra Mishnah, que é uma subdivisão, e outra divisão é o Gamarra, que é a explicação da lei oral. E, finalmente, os livros do Antigo Testamento foram compostos entre 200 anos antes de Cristo e 200 anos depois. Peraí, pastor, mas a igreja não lia esses livros? Lia. Tanto é que a Septuaginta foi a tradução da Torá. Mas não pode esquecer que os maçoréticos, quando faz 200 anos depois de Cristo, é que os maçoréticos, que significa tradição, vieram conferindo, para dar certeza que aqueles livros eram realmente os livros do Senhor, né? E para ajudar nisso tudo, depois que, em 1948, é achado os livros do Mar Morto, que veio corroborar, que veio justamente confirmar que eles estavam certos. Ok? Vamos, então, para mais um chat aqui. Glória a Deus, pastor, muito bem esclarecido. Opa, obrigado, amém. Graças a Deus, que está esclarecido aí, né? Ficou lá para trás. E vamos encerrar por aqui. Deixa eu ver se tem mais uma coisa aqui. Tá bom? Bom, pessoal, essa aula é complicada, ela é técnica, mas eu fiz da forma mais simples possível. Hoje você já sabe. Quando você for agora aí almoçar, né? E ter o seu momento de lazer, você vai lembrar o dia inteiro que o livro do Antigo Testamento é constituído por 3 livros, tem o nome deles, um livro adicional que é o Talmud, e a diferença da Bíblia judaica para a Bíblia cristã, são informações básicas, muito importantes para você entender, tá bom? Deixa eu encerrar então aqui. Mais alguém quer participar, fazer alguma pergunta? Fica à vontade, a gente vai terminando. Glória a Deus. Ok? Acho que mais ninguém, né? Tá bom. Então, quero agradecer aí vocês. Hoje eu justifiquei a foto do pastor Gil, que ele está no ofício fúnebre, né, de um pai e um irmão da igreja que faleceu. A gente vai estar na cobertura aqui orando. E convidar para logo mais à noite nosso grande culto. Não esquecendo que a gente vai ter a festa do amigo, né, professor Deise? A festa do amigo. Vamos aí já ter o olhar de Filipe, né? Ver o Natanael aí na multidão. E não se esqueça, vamos agora avisar de primeira mão aqui, que a pastora aí está presente. Em agosto começa o nosso seminário teológico, o Instituto Bíblico Plenos, o IBP. O IBP começa em agosto. Vamos ter aí um ano de teologia intensiva.
Ou seja, 5 anos em um. As melhores matérias compiladas para você ter um bom preparo teológico. Vem aí o Instituto Bíblico Plenos, IBP. IBP com você, ó. Meu Deus do céu. Tá bom. Ok, alguém está escrevendo ali? Eu escrevo, deixa eu ver aqui. Types, não, tá tudo bem. Pessoal, então tá. Paz do Senhor para todos. Um bom almoço. Deus abençoe. Até domingo que vem, nossa próxima aula de EBD, Escola Bíblica Digital da Plenos. Deus abençoe cada um. Amém. Glória a Amém. Deus. Abraço. Amém. Obrigada por todos. Amém.